Desde os ataques do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, Israel tem sofrido com uma imensurável pressão da comunidade internacional para encerrar os conflitos com o Hamas e assinar um cessar-fogo com o grupo terrorista. Ação que já foi recusada várias vezes por Netanyahu. E com razão, pois é impossível assinar um cessar-fogo com um país que ainda ameaça a vida de tantos civis. O péssimo histórico do Hamas. Uma característica que parece ser negligenciada por muitas organizações internacionais quando se trata do conflito entre Israel e o Hamas é que o grupo terrorista já tinha um acordo de cessar-fogo de longa duração que durou quase uma década. Este acordo foi quebrado pelo próprio Hamas, não por Israel. Foi o grupo terrorista que lançou o primeiro ataque com a missão absoluta de exterminar Israel. Uma missão que está claramente estipulada no Estatuto do Hamas. Por isso que toda a resposta de Israel ao Hamas deveria ser lembrada como consequência das ações do Hamas, não de Israel. Mas esta não foi a primeira vez que o Hamas violou um cessar-fogo. Em 2014, logo após a assinatura de um cessar-fogo que durou até este ano, o grupo foi responsável pela morte de 7 oficiais. O que torna este fato ainda mais lamentável é que os habitantes da Palestina celebraram o acontecimento e até mesmo construíram uma estátua para comemorar a morte dos soldados. Esta estátua permaneceu de pé para celebrar o ocorrido até o dia 18 de dezembro, quando as tropas de defesa israelense derrubaram a estátua e prometeram derrubar ainda mais dessas estátuas. Esta estátua deveria servir como um lembrete para a comunidade internacional de que o Hamas nunca cumpriu com os tratados de paz e os acordos de cessar-fogo. Seria ingênuo esperar que eles cumpram este tratado agora. A história mostra que o Hamas tem um histórico de violações de acordos de cessar-fogo e a comunidade internacional deve levar isso em consideração ao lidar com o grupo. A história do Hamas. Outra coisa que as organizações internacionais parecem esquecer é que o Hamas não é o governo legítimo da Palestina, mas sim um governo que usurpou a região da faixa de Gaza e que oprime a população da região. Como você já deve saber, o Hamas é um grupo islamista, radical, que derrotou as forças do Fatah, o partido dominante da Palestina, em uma grande guerra sangrenta. O Hamas foi fundado em 1987 como uma resposta à ocupação israelense e ao conflito entre palestinos e judeus, defendendo a criação de um Estado palestino independente e islâmico baseado na lei islâmica, Sharia, e rejeitando qualquer forma de negociação com Israel. O grupo do Hamas venceu as eleições legislativas palestinas pela primeira vez em 2006, mas não foi reconhecido pelo governo da Autoridade Nacional Palestina, liderado pelo Fatah e apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Fatah acusou o Hamas de violar os termos do acordo de paz assinado em 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que previa a criação de 2 estados livres e soberanos, um para judeus e outro para árabes. Em 2007, o Fatah lançou uma ofensiva militar contra o Hamas na faixa de Gaza, com o objetivo de restaurar seu controle sobre a região. A guerra durou 19 dias e deixou mais de 1.400 mortos entre civis e combatentes. A guerra durou 19 dias e deixou mais de 1.400 mortos entre civis e combatentes. O Hamas conseguiu resistir aos ataques do Fatah, que estava aliado a Israel, mas acabou perdendo terreno e recursos, fazendo com que em junho de 2007 o Hamas fosse forçado a se retirar da capital da faixa de Gaza, na cidade de Gaza, após uma série de batalhas urbanas. O resultado da guerra foi uma vitória do Hamas sobre o Fatah na faixa de Gaza, mas também uma divisão do território palestino em 2 entidades, a Cisjordânia, governada pela Autoridade Nacional Palestina, que é a Autórida, e a faixa de Gaza, que é governada pelo grupo terrorista. A Autoridade Palestina se manteve como representante legítimo do povo palestino perante a comunidade internacional. O Fatah conseguiu manter sua presença na Cisjordânia através das Forças Armadas da Palestina, mas enfrentou dificuldades para combater os grupos extremistas como o Hezbollah no Líbano. Mas caso Israel termine de exterminar o Hamas, é provável que a Autoridade Palestina volte a assumir o controle da região. Mas desde esse golpe de Estado, o Hamas tem governado a faixa de Gaza com um regime autoritário e repressivo, que viola os direitos humanos dos seus cidadãos. O Hamas impõe leis islâmicas rigorosas aos muçulmanos sunitas que vivem na faixa de Gaza, especialmente as mulheres e as minorias religiosas. O Hamas também proíbe qualquer forma de expressão política ou artística que contrarie seus princípios religiosos ou ideológicos. O governo do Hamas
também tem sido alvo constante das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, por causa dos ataques terroristas realizados pelo grupo contra Israel desde 2008. Essas sanções incluem restrições ao comércio financeiro, ao acesso à tecnologia nuclear e à ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Mas é claro que essas sanções não significaram muita coisa. Estado corrupto. É sempre prudente ponderar cuidadosamente antes de enviar qualquer forma de assistência para a faixa de Gaza. Apesar da existência de várias ONGs que têm um interesse genuíno em ajudar os palestinos da região, essa ajuda raramente chega às pessoas que realmente necessitam dela. O controle do Hamas sobre a região é tão absoluto que muitas vezes, mesmo a ajuda humanitária genuína acaba sendo interceptada pelos terroristas. Eles usam esses recursos para financiar o regime, desviando fundos que deveriam ser usados para melhorar a vida dos cidadãos comuns. Além disso, não podemos ignorar os financiadores bilionários do Hamas, principalmente o Irã e a Rússia. Esses países investem bilhões de dólares em armamentos de guerra da mais alta tecnologia disponível. Eles fornecem ao Hamas os meios para continuar sua luta, sem considerar o custo humano dessa guerra. Mesmo os países que participam das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Hamas também financiam o grupo com quantidades enormes de dinheiro. A própria União Europeia já tinha programado 691 milhões de euros para enviar para o Hamas antes dos ataques de 7 de outubro, que resultou no congelamento desse dinheiro. Mas quanto desse dinheiro, que facilmente ultrapassa a casa dos 7 dígitos, foi investido na população? Nenhum. A população geral da faixa de Gaza nem mesmo sonha com a fortuna que já foi doada com os fins de ajuda humanitária. Eles continuam a viver em condições precárias, enquanto o dinheiro destinado a melhorar suas vidas é desviado para outros fins. Os líderes do Hamas nem mesmo moram na Palestina. Eles comandam os terroristas bem longe do conflito, em mansões luxuosas. Eles vivem uma vida de luxo, totalmente oposta à dos cidadãos de Gaza. Enquanto os líderes do Hamas desfrutam de todas as comodidades, o povo de Gaza continua a sofrer as consequências de suas ações. É uma situação trágica e injusta que precisa ser abordada pela comunidade internacional. Um novo cessar-fogo? Apesar do longo e preocupante histórico do Hamas, parece que tanto a ONU quanto a mídia internacional tendem a ignorar esses fatos em favor de um novo cessar-fogo. No entanto, o primeiro-ministro israelense se opõe firmemente a qualquer novo acordo de cessar-fogo enquanto o Hamas não devolver os reféns que estão sob seu controle. É importante lembrar que esses reféns só foram capturados porque o Hamas quebrou o cessar-fogo. O grupo terrorista usa esses reféns como uma espécie de garantia, numa tentativa de impedir que Israel elimine os terroristas de forma definitiva. Eles são usados como escudos humanos e até mesmo como moeda de troca. A possibilidade disso acontecer novamente no futuro é algo que deveria ser levado em consideração toda vez que alguém pensa em oferecer o cessar-fogo como uma opção para Israel colocar fim ao conflito. Se fosse realmente possível para Israel conviver pacificamente com o Hamas, nem os ataques de 7 de outubro, nem a morte dos soldados durante o início do cessar-fogo jamais teriam ocorrido. No entanto, mesmo diante de todas essas situações, a comunidade internacional continua insistindo para que Israel termine uma guerra que não começou. Esta é uma demanda que ignora a realidade do conflito e a necessidade de responsabilizar o Hamas por suas ações. A comunidade internacional deve reconhecer o papel do Hamas no prolongamento do conflito e trabalhar para garantir que qualquer futuro acordo de cessar-fogo seja respeitado por todas as partes envolvidas, embora as ações de Israel talvez torne desnecessárias qualquer necessidade de um cessar-fogo com o Hamas. Por que parar agora? Se você acompanhou os últimos vídeos desse canal, deve saber que Israel está próximo de eliminar totalmente o grupo terrorista Hamas. Dessa forma, Israel estaria por fim estabelecendo um final definitivo numa ameaça que dura mais de uma década. Afinal de contas, já faz décadas que o governo israelense não possui qualquer problemas com os palestinos. O problema de Israel é com o Hamas, um grupo terrorista que não se preocupa em sacrificar nem mesmo crianças pelo seu propósito de exterminar Israel. E com o fim definitivo do grupo terrorista, Israel não terá mais que lidar com a ameaça de um novo cessar-fogo quebrado por um governo autoritário que oprime a sua população. Além disso, a eliminação do grupo terrorista pode ajudar a estabelecer a paz e a segurança na região, permitindo que os palestinos e os israelenses possam viver em harmonia. Ao que tudo indica, a Palestina deve retomar o controle da região, já que a Palestina é o estado governante legítimo da região e Israel não demonstra interesse em anexar a região. Isso só demonstra que Israel não tem motivos para assinar um novo cessar-fogo quando ela está tão próxima de pôr fim no seu inimigo.
além de poder restabelecer o governo legítimo da região. A retomada do controle da região pela Palestina pode ajudar a estabelecer a paz e a segurança na região, permitindo que os palestinos e os israelenses possam viver em harmonia. No entanto, é importante lembrar que a eliminação do grupo terrorista não é uma solução mágica para todos os problemas na região. Há muitas questões complexas que precisam ser resolvidas para que a paz e a segurança possam ser estabelecidas na região. É importante que todas as partes envolvidas trabalhem juntas para encontrar soluções pacíficas e duradouras para esses problemas. Pois vale lembrar que foram operações israelenses no Líbano que levaram à origem de grupos como o Hezbollah. Mas sim, a convivência entre palestinos e judeus é possível. A maior prova disso é o próprio Estado de Israel, que possui tantos judeus como árabes e palestinos vivendo pacificamente entre si, e até mesmo ocupando posições de poder dentro do parlamento israelense. Mas para essa paz ser alcançada através da convivência do Estado palestino e do Estado israelense, grupos antisionistas como o Hamas não podem continuar existindo e devem ser totalmente eliminados em prol da paz. A qualquer momento poderá surgir mais informações, e eu irei trazer em vídeos para você aqui no canal Maestria Militar. Se inscreva no canal e eu te espero na próxima batalha.